Fala pessoal, antes de começar esse episódio, só avisar vocês, o episódio começa agora, mas ele vai começar só no áudio, teve um pequeno problema técnico. A partir dos 8 minutos mais ou menos, né, produção? Começa já com vídeo de áudio. A gente vai dar continuidade, você vai poder ver a cara linda do nosso convidado, essa face maravilhosa aqui. Bora! Salve, salve galera! Começando aqui mais um All-In-Cast, mais um episódio do podcast oficial do All-In Hub. Aquele podcast para falar sobre os bastidores dos negócios, para fazer com que você destrave o seu crescimento e o crescimento da sua equipe. Então vamos para cima, mais um grande episódio. Cara, deixa eu logo começar falando aqui, pedindo da galera, porque meu produtor ali já avisou. Cara, a gente tá tendo até uma entrada boa, a galera tá olhando os nossos vídeos, tá permanecendo nos nossos vídeos, assiste boa parte deles, às vezes alguns até completando todo 1h30 de podcast de uma vez. Mas, bicho, a galera tá pouco se inscrevendo. Então, pessoal, por favor, começando já. Se inscreve aqui no canal. Só 25% da galera que tá assistindo tá se inscrevendo. Se inscreve aqui no canal, curte, já marca o sininho aqui pra você ser lembrado dos novos episódios. Curte, compartilha esse episódio. Hoje a gente vai falar basicamente sobre tecnologia, negócios, mercado financeiro, amizade, uma porrada de outras coisas. Porque eu tenho o prazer de estar aqui com um amigo realmente, com um cara que tem altíssimo gabarito. Muito obrigado pelo teu tempo, cara. O cara veio de São Paulo só pro podcast. Opa! E para outros compromissos também, né? Manaus é meu headquarter, né? Marcelo, cara. General. Marcelo Bissu, chamar carinhosamente, o apelido é dele, desde pra Discord de Bissu. Então, Bissu, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu prestígio, obrigado pelas palavras já de antemão. Obrigado por todo o insight que tu me der aqui. Você sabe, você é um mentor pra mim. A gente já, além de amizade, a gente troca muito. E realmente eu tenho você como uma pessoa que eu respeito bastante todas as ideias. Espero que vocês curtam, cara, cada palavra desse cara aqui. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tenho um dever fiduciário com o Amazonas, que é minha terra, de vir devolver o que eu vou pescar lá fora, né? De conhecimento, de vivência, de vida. E dessa vez, nessa viagem, foi você que me deu a oportunidade de vir devolver um pouco mais. Então, tô super agradecido e feliz de estar aqui. Vamos embora, vamos prosear sobre tudo aí, sobre a vida. Tamo junto, irmão. Pra quem não me conhece, sou Ícaro Gaspar, CEO do All-In Hub, da Overall Consultoria e host do nosso All-In-Cast. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vamos pra cima, pessoal. Cara, eu já quero começar logo de bate-pronto falando pra você. Fica aqui até o final, porque a gente vai falar sobre chaves cruciais para você enfrentar crises. O Marcelo tá... Cara, já enfrenta crise desde quando eu conheço ele, quando era moleque. Esse menino tem... Esse cara aqui tem só a cara de velho. A idade, meu irmão. Aquela história, aquele meme, né? Marcelo Bissu, 19 anos, trabalha empreendendo. Suave. Empreende suave. Aí a cara do cidadão. Mas o Marcelo tem uma idade super jovem, cara. Desde quando eu conheci o Marcelo. Eu me admirei, na verdade, com a capacidade dele de gerir, principalmente gerir projetos, gerir a empresa ali, principalmente naquela época mais na área técnica, depois ele foi absorvendo ainda mais áreas de operações e tudo mais. Marcelo, eu fui sócio do Marcelo, não foi ele que foi meu sócio, eu fui sócio dele. Eu embarquei num barco aí, incrível, chamado Ingress.com, e foi onde a gente se conheceu primeiro como parceiros de negócio, depois... Viramos amigos, hoje somos compadres, né, irmão? Compadre. É copadrinho da minha filha. Quando eu vejo uma criança, eu não aguento. E, cara, a gente vai falar, o Marcelo teve a oportunidade de enfrentar diversas crises e agora no mercado financeiro, vai falar sobre essa história dele toda, tá acompanhando todo o cenário econômico, crises não só em negócios, mas também no mercado, na economia, e lá pro finalzinho a gente vai falar sobre o que ele acredita que são as chaves de sucesso para você enfrentar uma crise. Mas de bate-pronto tem uma polêmica que na verdade é uma polêmica não, cara, é um assunto extremamente delicado que precisa realmente de uma autoridade para falar quando a gente pede para juntar 3 coisas que estão movimentando o mundo hoje. Inteligência artificial, cara, você sendo um cara de tecnologia, inteligência, eu sei que você domina bastante do assunto, tem pesquisado muito, trocado muita informação, abundado a informação sobre inteligência artificial. Então vamos juntar inteligência artificial, mercado financeiro, que para muita gente ainda é complexo pra cacete. Tudo que diz respeito ao mercado financeiro, principalmente a questão das... Cara, me fugiu a palavra agora, não é previsão, é das cotações
Ah, tá. das... É a previsão de cotação do preço das ações. Exatamente. Como que a gente... Projeções. Projeções, exatamente. Como que essas projeções são feitas? Isso é a fadinha do dente que tá falando pra gente, Aham. quanto vale? Como que é feito isso por trás? Todo mundo tem muita Sim. gente que tem essa dúvida, principalmente o pessoal de pequena, média empresa. Muita gente não embarcou ainda no mercado financeiro até por causa que não conhece. Não sabe quais são os benefícios. Medo também. E como exatamente, se eu não conheço, automaticamente eu tenho medo. Vamos juntar então inteligência artificial, mercado financeiro, que está extremamente volátil, sabe? Se você não conhece o mercado financeiro, mas você está ligado no dólar, está ligado na inflação, está ligado no quanto os preços estão aumentando das coisas. Perfeito. Um carro hoje está extremamente caro, o supermercado está muito caro. E cenário econômico mundial. Não vamos falar só do Brasil, vamos falar do mundo como um todo. Então, Bicho, fala um pouco pra gente qual é a tua percepção desses três pilares aí, como que eles estão interligados. O bafafá que tá acontecendo no mundo como um todo. O IA tá falando já de desemprego futuramente. Cara, fala aí, tecnologia, mercado financeiro, esses três pilares, qual é a tua percepção de cenário De atual? fato, você não facilitou pra mim, né? Porque você trouxe 3 assuntos que cada um não dá um episódio de podcast, dá uns 5 de cada um desses assuntos, né? Te vira, Mas negão! eu vou fazer o meu. Fala, galera. Então, continuando, agora vocês podem ver aí a beleza Não amazônica, sei se isso é uma nórdica. boa notícia ou uma má notícia, mas vocês conseguem me ver. Então vamos lá, dando continuidade, Bicho, responde lá a nossa pergunta. IA, mercado financeiro, cenário econômico, cenário atual Legal. com esse meio que, essa volatilidade toda desses assuntos, cara. Então, como eu te falei, né? Esse é um assunto muito grande que eu adoro falar sobre ele. Então, cada um dá 5 capítulos de episódio. Então, nessa nossa primeira conversa, eu vou me ater às coisas que eu acho que são importantes. Então, são opiniões do Bissu. Não são necessariamente regras de mercado, mas são opiniões minhas, dado tudo que eu li. E também, vale ressaltar, eu vou comentar coisas aqui que não necessariamente representam indicações ou sugestões de investimento, para ninguém sair comprando ação pra falar aqui, Pelo amor de Deus. né? E depois falar assim, pô, o Bissu falou no podcast, comprei a ação, caiu 20%. Então, nada aqui é uma recomendação de investimento. Propaganda de farmácia, né? Exato. Procura um médico, pode. O que é importante a gente saber agora? Boa. Pouquíssimas vezes na história a gente está vivendo um momento como esse, que é um momento de inflexão socioeconômica. O que eu quero dizer com isso? Não é só um fator econômico que a gente está vivendo. Então, lá vamos pensar em 2008, quando a gente teve uma crise financeira. Aquilo era uma crise financeira. Sim. Ela não era uma mudança necessariamente socioeconômica. Nós estamos vivendo muitas coisas, porque nós passamos por uma pandemia, nós estamos passando por um conflito de Nós tá guerra. falando mundo, né? Mundo, Tá, mundo. beleza. Eu tô começando do macro e eu vou entrando para o Beleza. Brasil. Fechado. Então, nós estamos falando de passar por uma pandemia, nós estamos falando de um período conflituoso, que é a guerra na Ucrânia, nós estamos falando de momentos de recessão que podem estar por vir, não só no Brasil, importante ressaltar, e por questionamentos que por alguns anos não foram feitos. O mais em voga aí, para quem está acompanhando os jornais, é o próprio questionamento do dólar. A moeda que rege o mundo sendo questionado. Sim. Né? Então, veja bem, ele é um momento de muitas facetas sendo questionadas e mudadas. E aí vem o elemento da inteligência artificial, que é mais uma variável nisso tudo. Por quê? Porque a gente teve várias revoluções industriais. A inteligência artificial está caracterizando a Revolução Industrial 4.0. Por N motivos, que a gente vai mergulhar aqui e falar, Sim. mas qual é a principal característica dessa nova revolução? É a primeira vez em que o ser humano será potencializado e ele terá que responder a seguinte pergunta: o que eu faço da minha vida quando eu não sou mais necessário? Uhum. Porque é isso, que para muitas pessoas, né, a realidade que vai chegar é essa. Cara, eu tenho uma AI que faz tudo que eu preciso. Qual é então o meu objetivo de vida se eu posso só viver a vida? Aí vem pessoas como Elon Musk, por exemplo, e dizem que, né, temos que ter aí a renda universal, todo mundo vai ganhar um pouco de dinheiro para viver, então só vai trabalhar quem quer. E ele não inventou essa teoria é bem antiga, mas ele é um dos caras proeminentes na discussão de inteligência artificial, porque ele fundou, não, né, investiu no começo da OpenAI, que inventou o ChatGPT, Uhum. né?
E ele saiu da OpenAI porque a OpenAI não tá mais abrindo, né? Open de aberto, não é mais Open, agora é Closed AI. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, indo do macro, entrando um pouco mais para o Brasil, o que é importante notar? É importante notar algumas coisas. Do ponto de vista econômico, a gente no Brasil tem uma vantagem. Tudo que acontece no mundo chega com 2 anos de atraso no Brasil. Então a gente tem a oportunidade, para quem for abrir os olhos, de observar o que está acontecendo lá fora e se antever. E aí tem alguns elementos que eu quero ajudar vocês que estão ouvindo a gente aqui, que vocês podem observar, para não ter que ler 200 matérias por dia, que vocês podem usar para se balizar. A outra coisa importante, pensar no cenário local, é que tem algumas coisas que não levam mais 2 anos para chegar. Uhum. Por quê? Porque essa quarta revolução industrial, ela é a revolução industrial digital. As outras revoluções industriais, a primeira lá atrás, foi, Não foi física. né, do trem, aí o carvão, aí a revolução industrial com maquinário. Essas coisas são físicas, elas demoram para chegar. Internet não é física, Bissu. Por que demorou para chegar? Não, a internet é física sim. Até hoje a internet para chegar no Brasil, para chegar na Europa, para cruzar, é um cabo físico cruzando o transatlântico. Uhum. É que a gente só ouve falar em nuvem, né? A gente acha que tudo é digital, mas não é. A internet é um item físico também. Uhum. Mas a AI não é física. Ela chega em Manaus na velocidade do download, né? Então, veja bem, alguns elementos dessa revolução industrial são instantâneos, eles não são mais, elas não têm mais o delay temporal. Então, assim, reflexões importantes para quem não gosta de assistir jornal, para quem não gosta de ler sobre notícias, para quem não entende nada de financeiro. Primeira coisa, a economia ela é um pilar de tudo. Absurdo. Discordo. Educação é o pilar de tudo. Tá bom, mas a educação ela precisa de dinheiro para ser financiada. Até abrindo um disclaimer aqui, né? Eu falei no começo, eu vou falar algumas verdades que talvez sejam difíceis e desconfortáveis, mas são coisas que, de novo, são a minha opinião sobre como eu vejo que as coisas se montam. Boa. A educação, a saúde, a própria filantropia, a base dessas coisas se dá dentro de uma sociedade economicamente estável. Não é rica, ela não precisa ser rica, mas ela precisa ser estável. Porque com a estabilidade, você tem previsibilidade para investir. Sim. Sem previsibilidade, você não vai investir. Vamos pensar no nosso caso. Nossa casa. Não vamos pensar no país, vamos pensar na nossa casa. Eu tô lá com a minha unidade familiar, ou sozinho, que não faz diferença, todo mundo precisa. Sim. E aí, eu tô sentindo falta de melhorar minha varanda. Porque eu quero ter uma área para chegar do trabalho, deitar e descansar. Pera lá, mas... Cara, no trabalho tá difícil. Pode ser que eu nos próximos 3 meses perca meu emprego. Você vai investir em mudar a sala? Não, porque você não sabe o que vai acontecer em 3 meses. Sim. Da mesma forma funciona um país, da mesma forma funciona qualquer negócio. Se você não tem previsibilidade do que vai acontecer, qualquer investimento de melhoria vai ser retraído. Maior Você vai risco. fazer somente o investimento necessário, que é comprar comida, Sim. que é pagar a luz, Sim. que é fazer aquilo que precisa. E aí, entendendo-se que economia ela é peça-chave, a sua economia pessoal e a economia do país, é preciso que todas as pessoas consigam olhar para a economia como um assunto corriqueiro do dia a dia. E o que é corriqueiro do dia a dia? Hoje em dia a gente ouve falar de taxa de juros já no alto, inflação, né? Ah, vou comprar casa ou alugar casa. Então tem um monte de pergunta que a gente vê no dia a dia e todas essas são perguntas importantes, né? Inflação, E do cenário econômico. cenário econômico. Muita gente nem se toca. Então, por exemplo, vamos pegar o cenário econômico brasileiro atual. Tomate aumentou, Né? o arroz aumentou, Ovo aumentou. ovo aumentou, a Ovo carne, aumentou. a picanha. A gente tem o que estão chamando de picanha com casca, né? Que é casca. o ovo agora. É, tipo, Então, assim, o que é importante a gente notar? É entender que essas variáveis, elas impactam o nosso dia a dia. Sim. Então, entender esses conceitos que eu vou dar agora de forma simples e descomplicada para envelopar essa primeira etapa da nossa conversa, que é por que esses 3 temas são importantes, tá? Então, vamos lá. Por que é importante eu saber o que é inflação? A inflação não é só a inflação do país. A inflação tem a inflação da vida, tu sabia disso? Tu tem uma inflação, a inflação do Ícaro. O que é a inflação do Ícaro?
é quanto a vida do Ícaro vai ficando mais cara ano a ano. Legal. Então, mesmo que a inflação do país seja de 4 a 6%, Sim. se a inflação do Ícaro for de 20%, Lascou. tu tem que fazer teu dinheiro Tem que sobreviver Muito 20% de mais. crescimento pro ano Sim. seguinte. Não adianta inflação. Mas as pessoas não se ligam nem na do país, nem na própria. Nem na própria. Entendeu? Então, o conceito de inflação, olha como ele não é tão agnóstico assim, ele tá presente no nosso dia a dia. Peraí, mas eu tô gastando quantos por cento a mais do que no ano anterior? Sim. E o meu salário cresceu? Sim. Ou a minha empresa cresceu? Tudo se importa. Juros. O custo. O que é o juros, né? O custo é o preço do tempo aplicado ao dinheiro. Então, eu vou pedir emprestado do Ícaro R$1.000. O Ícaro deixou de ter R$1.000 para investir na All-in. Quanto custa pro Ícaro não poder investir hoje na All-in? Ah, custa, sei lá, 13%, 13,75%, que é a nossa atual taxa de juros. Então ele vai dizer, olha, eu vou te dar, mas eu preciso te cobrar o preço desse dinheiro não estar comigo para investir, porque eu quero poder te emprestar. E ele vai e me empresta o dinheiro. E por que o juros é importante pra gente? Porque é o juros que é cobrado quando você passa o cartão de crédito para comprar o celular, para comprar uma casa, para comprar o carro, para comprar qualquer coisa parcelado. E o parcelamento no Brasil é base da nossa economia, né? Estados Unidos começou a ter parcelamento agora, Sim. default. Sim. Porque é bonito? Não. Porque para os Estados Unidos o cenário econômico também está mudando, né? Então tem muitas variáveis. E aí, né, vem tecnologia e AI como elementos que são onipresentes agora, né? Quando a gente fala de aprender sobre AI, é que nem anos atrás, na nossa época, falavam de aprender inglês. Você não sabe inglês? Você tem que saber, cara, senão você não vai se pregar. Daqui a alguns anos vai ser assim. Se você não aproveitar agora, que tá no comecinho, imagina você nascer quando o inglês estava sendo criado. Uhum. Impossível, né? Mas você tá nascendo quando uma nova linguagem está sendo criada, que é a linguagem da inteligência artificial. Então, eu acho que é um momento de mudança muito grande, macro, no geral, porque tem essas várias coisas. Tem um autor muito bom que chama Ray Dalio. Tem um vídeo dele no YouTube, recomendo vocês procurarem, em que ele conta sobre essas grandes mudanças de ordem mundial. Ele, inclusive, explica essas mudanças de como o dólar se transformou a principal moeda do mundo, que nem sempre foi. Ele explica por que tá de olho na China é importante, a gente vai falar um pouco sobre China também. Sim. Então, esse é o momento. Boa. E se você não estiver preparado para esse momento, você vai ser engolido por essa onda. E aí, tem muitas coisas que se desenrolam daí, né? Bom demais, bom demais. Cara, só pra começar, a resposta do vídeo já foi extremamente completa, já tá falando bastante sobre o cenário atual. Aqui ninguém tá querendo assustar. Às vezes até a verdade pode até... Pô, peraí, tá batendo de frente com alguma convicção sua. A função aqui é a gente fazer alertas, mostrar pra você o que é importante você enxergar. Talvez você não enxergue ainda algumas coisas como, por exemplo, o aumento do ovo como parte desse movimento, dessa mudança no cenário econômico, dessa volatilidade no cenário econômico, para você começar a se atentar que, cara, tudo se encaixa. Tá acontecendo as coisas, mas tudo tem um motivo. Exato. E, cara, como que entendendo essa sistemática, é muito do que a gente faz dentro da consultoria, né? Entendendo quais são as peças e como que elas impactam esse cenário, é que eu consigo entender, cara, aonde eu vou mexer primeiro? Onde que eu vou me posicionar? O que eu tenho que entender primeiro para fazer um plano de ação para, cara, me preparar para enfrentar essa crise que tá vindo ou tá sendo criada. Na minha percepção, já estamos numa certa crise porque temos muita instabilidade. E isso, Ícaro, é o que eu acho que a maioria das pessoas não entendem, que é o conceito de estratégia. Boa. A estratégia é você criar essa visão e conectar as pontas, como você falou agora. Boa. A estratégia não é você sentar na cadeira de líder da empresa, de dono, e definir quem vai fazer o quê. Isso não é estratégia. Isso é ordem e comando, Sim. né? Sim. Isso é operação. Boa. Estratégia... Antes disso. Exato. Estratégia é Sun Tzu, é a arte da guerra. É você Boa. entender como as coisas vão... Como que os teus movimentos influenciam o outro, né? É jiu-jitsu, Que é impacta? judô. Como é que impacta? Como é que eu uso a gravidade a meu favor? O meu oponente é mais forte ou é mais Exatamente. fraco, né? Então, estratégia é isso. E O aí, que eu vou fazer? Qual é o menor esforço para o maior impacto? regra dos paretos. Qual é a principal? Quais são os principais impactos? Onde eu tenho que atacar? Exato. Cara, tem coisa que você nem mexe, que é que nem a gente fala que é que nem bosta de cachorro, né? Quanto mais mexe, mais fede. Então Exato. segura ali, deixa ali, não precisa. E às vezes o ego da gente
Se a gente deixar o ego, não olhar para a estratégia, não olhar para os outros pontos que interligam e a gente percebe que, cara, ali tem mais impacto, ali é mais importante para minha estratégia de negócio, pro meu posicionamento. Eu gosto até de usar a palavra, tem muita gente que confunde posicionamento com estratégia. Uma coisa é como eu quero me mostrar para o mercado ou como eu quero me sair dessa crise. Cara, na minha percepção, existem várias formas de você sair de uma crise. Você pode sair a crise pela tangente, você pode sair a crise simplesmente se preservando, você pode sair da crise aproveitando da crise. Você tem várias formas de se posicionar perante uma crise econômica, política, não importa qual seja a crise, mas você pode definir vários caminhos. Exatamente, a definição desse caminho, que é o seu posicionamento, define também quais são as ações que você tem que priorizar para gerar esse impacto que você quer. Então, isso para mim é estratégia. Tu falou de um negócio que eu acho que é bem importante, só que eu quero frisar para garantir que ninguém deixou passar despercebido esse item, que é ego. Boa. No mercado financeiro a gente fala isso. No mercado financeiro não há espaço pro ego. Porque se você se abraçar com o seu ego, você deixou a razão de lado, você vai perder dinheiro. Porque tem um outro investidor sem ego que vai levar você de lavada. Eu aprendi uma frase no mercado financeiro que tem tudo a ver com ego, né? Fala que, e é excelente para empreendedores, né? Fala que faturamento é ego. É? Conta Lucro é Entendi. manejado, porque lucro tem a ver com Entendi. quanto você fatura e quanto você custa. E custo você controla. Então lucro é remanejado. Posso A refazer? realidade, o que você é o quanto você tem em caixa. Exato. Exato. No mundo já de venture capital, né? A gente chama isso de vanity metrics, são as métricas de vaidade. Boa. O que é uma métrica de vaidade? Meu faturamento, que é Boa. o quanto de dinheiro passa por mim. E quando é TPV ainda, que Exato. o que passa realmente, não é o que fica, é o que passa O mesmo. lucro é resultado. Boa, O lucro é resultado. É o quão eficiente eu sou em fazer aquilo que eu me proponho a fazer, né? boa. Então você falou certíssimo. E aí, entrando nesse tema do ego, que eu falei do mercado financeiro não há espaço para ego, né? O que acontece muitas vezes? Qual é o cuidado que todo mundo tem que ter nos negócios e nos investimentos? Quando você racionaliza uma decisão, né? E você deixa o ego entrar, muitas vezes você vai ter sinais de que você estava errado na sua decisão, só que pelo seu ego você não vai se desfazer dessa decisão e você vai carregá-la consigo. Então, olha só como é importante, por exemplo, muitas vezes o próprio trabalho de consultoria, que é um olhar externo à empresa. Porque como tu não está envolvido emocionalmente com aquele projeto, muitas vezes tu vai ter menos sensibilidade para criticar coisas que são sensíveis pro dono, que fala assim, não fala do meu bebezinho. Isso é diário. Né? Nossa vida diária é essa. Exato. Então, quando a gente está montando uma estratégia de investimentos ou uma estratégia como empreendedor, essa é uma coisa muito importante. Tirar o bizu, né, do papel. E eu tive que aprender isso na marra, né? Como você falou, sim, a gente vem empreendendo e criando empresa há muito tempo, cara. Eu lembro da época que, cara, para peitar um projeto que eu sugeri, tinha que comprar uma briga comigo. Eu já fui essa pessoa, eu não tenho vergonha de assumir, porque eu acho que são etapas pro sucesso, né? Mas hoje, faça esse exercício. Se olha no espelho e fala assim, eu tô defendendo esse projeto porque ele é o melhor que eu posso fazer agora com as informações que eu tenho, ou é porque eu tenho uma relação com esse projeto, eu tenho um apego. E isso conecta muito com o meu momento de transição entre a ingresso e o mercado financeiro, né? Que eu posso contar, né, daqui a pouco. Como que eu decidi? Quando foi que eu decidi que estava na hora de eu sair da minha empresa para começar algo totalmente novo, inesperado, que poderia estar tudo errado, né? Cara, eu acho que o caminho, inclusive, do nosso papo é esse. Eu quero pedir de você, se você tá gostando já, desse conteúdo, não deixa, pelo amor de Deus, de curtir aqui, de se inscrever nesse canal, de compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo aqui vale a pena. Na minha percepção, vale a pena para todo mundo. Como o Bisso estava falando, cara, economia tá na vida de todo mundo, o mercado financeiro tá na vida de todo mundo, tecnologia já está na vida de todo mundo e vai, pelo que a gente tá vendo com a inteligência artificial, vai estar ainda mais na vida da galera. Você precisa dominar isso, você precisa usar isso ao seu benefício. A gente vai falar muito ainda sobre isso. A gente vai falar aqui bastante, sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre pessoas jovens vindos de oportunidades, de cenários muito que muita gente poderia falar, cara, dali não sai muito suco. Vamos falar sobre isso e eu quero inclusive passar para essa fase, porque uma das coisas que eu respeito muito o Bisso,
Desde quando eu conheci o bicho. Quantos anos, cara, eu te conheci, bicho? Eu tava Logo no com início. 19. 19 anos. é. Caralho. Tu tava com 19 anos, tu tá com quantos anos hoje, mano? Desculpa. 31. 31. Eu tenho Nós 36. Tô temos com uma- 19, eu tava com 24 Uma naquela longa época. jornada, meu mano, velho. É, mano, a gente já tá na pegada faz tempo, né, velho? E quando eu encontrei o bicho, eu tava com 24 anos, eu já tinha quebrado pela primeira vez, eu tive 5 CNPJs antes de conhecer o bicho. Eu lembro, tu me Eu acho contou que essa história. a nossa principal. Quando você teve seu primeiro burnout. O nosso primeiro burnout com 22. Orgulho de ter um burnout com 22. Graças a Deus, pai do céu. Obrigado por me desligar. Você teve um burnout antes de ser cool, né? Antes de ser burnout. Antes de ser modinha. E aí, cara, depois a gente. O Bissu me pegou já numa fase onde a gente já tava buscando por negócios e aplicando coisas que a gente já não conhecia, na verdade. A gente sabia, a gente errei lá atrás muito por não conhecer as coisas de maneira sistêmica, somente fazer o negócio na tora, como a gente fala, fazer o negócio só por fazer, tirar do papel e faturava, só que faturava tudo errado, né? E conheci o Bissu já num outro momento, um momento onde eu já estava procurando um negócio mais estável, com mais conhecimento. E foi muito legal porque a gente conseguiu aplicar exatamente muito mais o que a gente já conhecia do que o que a gente não conhecia. Porque o que a gente não conhecia tinha gente boa pra cacete pra fazer. A área do Bispo não entendia nada de tecnologia. Conheci os meninos no meio do caminho, já contei um pouquinho da história aqui no podcast também. Mas eu acho legal contar a história do Bispo, vamos se atender a ele, porque quando eu conheci esse cara com 19 anos, eu já tinha passado pelo distrito industrial, já tinha trabalhado alguns anos na indústria. E já tinha convivido com gerentes, com gestores de, cara, 40 anos de gestão. Entre 20 e 40 anos, 20 e 40 anos de empresas, gerindo indústrias. E eu sempre considerei o Bicho um carinha fora da curva ali, um geninho fora da curva. Porque esse cara sempre tem um perfil muito interessante para gestão de projetos, gestão de equipe, alta performance, uma forma de se comunicar muito boa. E depois que eu fui conhecer a história desse cara, porque ele é extremamente fechado, entende? Aquele nerd da tecnologia, era o Bicho. O Bicho era desse jeito, realmente. E hoje tá extremamente comunicativo, mas antigamente não era. E a gente foi foi somente parceiro de negócio. Depois de anos foi que a gente foi virar amigo, e mais do que amigo, somos irmãos, somos sócios e parceiros. Mas, cara, lá naquela época eu ainda demorei pra conhecer a história do Bicho. E quando ele me contou a história, uma pessoa que veio basicamente do lugar onde ninguém vem, dominou a selva daqui, Exato. fomos para São Paulo, Selva de pedra. tivemos uma surfada da crista da onda. Você continua surfando essa crista da onda, na minha percepção, cara. Você continua lá no mais alto do requisito de um executivo. Na minha percepção, São Paulo é o berço do conhecimento, é o berço do profissionalismo. Lá tudo acontece primeiro, depois vem pra cá pro norte. Eu tenho ido muito pra São Paulo. Toda vez que eu vou lá conversar com você, a gente troca muito, porque é exatamente lá que acontecem as coisas. Você tá nesse ápice do executivo, nas equipes de alta performance, sócio e diretor de uma das maiores empresas no mercado financeiro. Cara, explica um pouco pra galera. Eu acho que essa jornada do herói aí, porque é uma jornada do herói, acho que tem muito aprendizado, principalmente pra galera mais nova. Mas, cara, a gente sabe que tem muita gente aqui que assiste, que são empreendedores que já tem família. Mano, eu que tenho filhos, tenho 2 filhos, eu vou guardar esse podcast, certamente, pra aprender com essa jornada e me falar pro meu filho lá atrás. Irmão, se você... Olha o nível de oportunidade que esse cara teve. Olha a quantidade de oportunidade que esse cara teve. Olha a quantidade de oportunidade que você tem, meu amigo. Entendeu aonde você pode chegar? Então, bicho, fala um pouco da tua jornada, da onde você veio. Os desafios, esses momentos, cara, de inflexão, até tua mesmo, de, cara, tomada de decisão, de sair daqui, a gente ir pra São Paulo, de São Paulo lá, você sair da operação que você fundou pra ir pra outro mercado. Conta um pouco dessa história e vai entregando aí um pouco de insight pra galera aprender sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre crença, caralho, é 4. Cara, eu acho que eu vou dizer um negócio que é clichê agora, mas é pra mostrar que essa história é verdade pra todo mundo, né? Eu tenho gente que me conhece desde a minha infância e que diz até hoje pra mim que eu tive sorte. Sacana. Né? Sorte. E aí eu vou contar Criou um pouco... oportunidade e tava Exato. preparado pra ela. Isso é sorte pra mim. Eu vou contar um pouco sobre o meu conceito de sorte agora. Até oportunidade. Obrigado de novo. Mas assim, vamos fazer um retrato de quem era o Bissu na sua infância. O Bissu na sua infância, ele nasceu numa família
de nenhum empreendedor. Eu nunca tive dentro da minha família uma inspiração empreendedora, porque em toda a minha família ninguém tinha feito isso, de criar empresa, então eu não aprendi em casa. Muito pelo contrário, eu sempre fui incentivado a procurar um emprego, seja na carreira militar, teve uma época que meus pais queriam que eu fosse militar, depois... Do lado da Vila Militar. Ou depois procurar um emprego fixo, estável, fazer um concurso, enfim, o básico do básico. Ok. E aí, a minha família é uma família simples, até hoje somos muito simples. Sou nascido no bairro de São Lázaro, então eu estudei na escola estadual da rua da minha casa, até o término do ensino fundamental. Então, o primeiro ponto de mudança da minha vida, eu acho que ele se deu quando eu consegui passar para o que na época era a Fundação Nokia de Ensino. E aí eu vou falar muito da minha história sobre ampliação de horizontes, porque eu acho que eu só tô onde eu tô hoje porque eu aprendi esse conceito cedo. Boa. O que é o conceito de ampliação de horizontes? Eu vou falar sobre vinhos agora, que é uma coisa uma bebida que eu gosto muito e que tem muito a ver com ampliação de horizontes. Quando você toma um vinho de um determinado tipo, Sim. eu tomo lá o sangue de boi. Sim, sangue de boa. Se você só toma sangue de boa a sua vida inteira, aquilo pra você é o melhor vinho que tem. Sim. Se algum dia alguém te oferece um vinho diferente e você topa tomar aquele vinho diferente, Sim. o sangue de boa não é mais o mesmo. E assim vai acontecendo com cada novo rótulo um pouco mais sofisticado que você vai tomando. E ao longo da minha vida, toda vez que alguém me oferecia uma taça de vinho melhor, eu aceitava. Boa. Com uma única importante, né? Um importante parênteses aqui. Eu adiei começar a tomar vinho. E isso foi o meu primeiro grande erro na vida. Eu adiei aprender a falar, como você falou, né? Eu te conheci, eu era um bicho do mato, eu não falava com ninguém. Pra porra. Né? Eu era emburrado, eu era um cara fechado, eu achava que o sucesso só dependia do meu talento. Sim, do teu trabalho. Do meu próprio trabalho. Um cavalo. Exato. Pra caralho. Se eu trabalhar muito, der duro, tudo vai dar certo. Mentira. Isso não é suficiente. Tem um livro muito bom, eu não preciso acreditar em mim, chama Outliers, do Malcolm Gladwell. Foi o livro que me ensinou isso. E aí a gente vem pra esse retrato. Desde pequeno, minha mãe me ensinou a ler. E eu lia gibis. Dos gibis eu fui para histórias. E das histórias eu fui para as biografias. Boa. Desde muito cedo, antes do meu ensino médio, eu sempre adorei ler biografias e aprender histórias de vidas de pessoas reais. Eu nunca gostei de ler ficção. Tem problema ler ficção? Óbvio que não. Mas eu sempre tive uma paixão por ler qual é a história do CEO da General Electric. Eu nem sabia o que era General Electric. Eu vi um livro escrito Vencer na capa com um careca. Falei, vou ler a história desse careca. Não fazia ideia. Mas as lições do livro ficaram comigo, mesmo não sabendo quem era o cara na época, mesmo sabendo nada de nada. Então, como eu li as histórias desses caras, eu aprendi uma coisa. Eu falei, cara, eu posso aprender com os outros. E como eu sempre fui introspectivo, eu nunca gostei muito de falar com as pessoas, tinha receio, eu exercitei a ouvir. E aí tem aquela frase que não foi eu que inventei, mas eu gostaria de ter inventado, que o burro ele comete o mesmo erro sempre, né? O inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele vai aprender com o erro dos outros. Boa. E eu falei assim, eu vou só aprender com o erro dos outros. Não tem porque eu errar pra eu aprender. Obviamente cometi muitos erros na minha vida, mas assim, sempre que eu podia eu absorvia conhecimento. E aí eu tive o privilégio e a sorte de entrar na Fundação Nokia. Eu digo a sorte porque tem que estudar, tem que passar numa prova. E eu fiz um cursinho a duras custas da minha família, que pagou na época um cursinho pra eu fazer. Passei. E a Fundação Nokia era assim, se você tivesse uma família boa, você pagava uma mensalidade, se você não tivesse, era bolsista. Eu era um dos bolsistas. Então eu falei assim, cara, eu tenho que fazer isso aqui acontecer. E quando eu entrei na Fundação Nokia, o primeiro choque que eu tive, eu lembro até hoje. Todos os meus amigos que não eram bolsistas sabiam falar inglês. Quer dizer, os que eram bolsistas, né? E os que não eram bolsistas, como eu, não sabiam. Por quê? Porque o ensino de base no Brasil não dá o inglês. Mas uma escola particular, ela já dá algumas aulas. Eu falei, cara, na minha escola eu era um dos melhores caras. Nessa escola aqui, eu tô no final da fila. Eu falei assim, gente, tá errado isso aqui. Eu preciso de novo voltar pro lugar. E aí, tem uma história legal, que é a história da Arca de Noé.
Quando a Arca de Noé foi construída, chegaram 2, né, macaquinhos pra entrar. E aí só pode entrar um de cada gênero, né? Uhum. Um macho e uma fêmea de cada bicho. Uhum. Cara, você é um dos macacos que tá fora da arca. E aí? Né? E aí a frase é essa, né? Lute como se você fosse o segundo macaco a entrar na arca. Né? Uhum. Você tem que garantir que você vai entrar, senão você vai morrer. Uhum. Então, desde cedo eu aprendi que assim, cara, na vida, a minha sorte é eu lutar pra entrar na arca. Preciso entrar na arca. E graças a Deus eu tive uma base familiar muito boa que me ensinou que eu não posso entrar na arca a qualquer custo. Uhum. Eu tenho que respeitar os outros, eu não posso pisar em ninguém. Pô. Eu tenho que merecer estar na arca. Sim. Então, no ensino médio, eu já tive minha primeira expansão de horizonte. Que expansão de horizonte é essa? Eu preciso aprender inglês. Sim. O meu bairro não é o limite do que é a vida. Eu preciso aprender sobre outros bairros da cidade. Eu preciso aprender sobre outras pessoas, outras conversas. Tinha amigos que já tinham computador em casa. Eu não tinha computador em casa. Tive que comprar meu computador. E aí o ensino médio passou, vivi muitas coisas. Eu tive meu primeiro mentor no ensino médio, um professor, o professor Marden, um abraço. O professor Marden me ensinou uma coisa importante. Ele falou assim, meu filho, não se preocupe com quem está abaixo de você tá falando. Fala mal, né? Se preocupe com quem tá acima e do lado, porque quem tá abaixo tá te puxando. Sim. Se preocupe com quem tá te puxando pra cima. E ele me ensinou muitas coisas no ensino médio, me mentorou muito. E eu sempre na vida fui tendo esses mentores porque eu fui aprendendo com o erro dos outros. Boa. Quando eu saí do ensino médio, eu fui ter o meu primeiro trabalho. E aí isso me ensinou que a gente tem que fazer a nossa chance acontecer. Na vida. Só um minutinho. Só um parêntese. Tive um insight do caralho agora. Diga. Tu teve teu primeiro mentor no ensino médio. Eu tive meu primeiro mentor depois que eu quebrei. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, fica a dica, né? Procure mentores. Eu sempre Muito falo disso. importante. Depois que eu aprendi a ter mentores, minha vida estilingou de uma maneira Muito incrível. importante. Então, fica a dica. Tenha mentores. E você que é pai, que é mãe, permita com que seus filhos tenham mentores. Não queiram ser os únicos exclusivos mentores dos seus filhos. Vocês não Exato. sabem de tudo, Exato. não, irmão. Não, e eu vou Fica a explicar dica. já. Essa Fica a dica. segunda fase foi isso, né? Eu saí do ensino médio e fui pro meu primeiro emprego. Eu sempre fui no meu ensino médio um dos melhores da turma no quesito técnico. Que eu me formei na Fundação Nokia e informática foi quando eu aprendi a programar. Bom. Foi um acaso. Eu queria ser arquiteto, engenheiro, e eu entrei no curso de Esse informática. arquiteto, essa eu não sabia, não. É, eu queria ser arquiteto. Éramos amplos, então. Eu também fiz, queria. na época, o Cefet. Só não tinha. Na época, o Cefet, eu fiz edificações. Edificações? Passei. Caraca. Só que como a Fundação Nokia era 15 minutos a pé de casa Ah. e tinha almoço de graça, eu falei, óbvio, Fundação Nokia. Tô nem aí, pra minha carreira eu vou pra cá. E aí, tinha uma empresa, na época a empresa se chamava Argo Informática. Sim. Era a empresa que melhor pagava estágio na época. Uhum. Eu falei assim, como a empresa que paga o melhor estágio na época não me entrevistou? Fui bater lá na porta da escola. Puto da vida. Falei, como é que vocês não recomendam pra empresa que paga o melhor estágio o melhor aluno? Eu tenho que estar lá. Aí no dia seguinte conseguiram uma entrevista pra mim, eu fui. Tinha uma vaga. E eu lembro até hoje, eu entrei na sala do Danilo. O Danilo foi um cara que foi muito importante na minha vida nesse sentido de abrir horizontes. Foi a segunda abertura de horizontes que eu tive, vou contar por quê. Tava na entrevista com o Danilo, eu entrei na sala. E aí, entrevista normal, com perguntas básicas, mas ele me fez uma pergunta que é a pergunta que todo mundo cai, que é a pegadinha, que é por que eu não vou contratar você, né? Sim. Todo mundo cai nessa pegadinha, fala assim, porque eu sou perfeccionista, porque eu, sei lá. Eu olhei pra ele, fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu não vejo nenhum motivo pra você não me contratar. Ele se assustou, ficou olhando assim. Eu falei, não, mas veja, todos nós temos defeitos. Eu falei, não, de fato eu tenho defeitos. Nenhum deles justifica não me contratar. Boa. Aí ele riu, nós rimos muito. Consegui o trabalho, né? Obviamente lá, depois que ele perguntou os meus defeitos, eu disse lá os que eu sabia na época que tinha. Mas também foi uma resposta bem blasé. Mas fui contratado. Fui contratado para ser programador. Uhum. E aí, né? Da mesma forma que eu cavei o meu espaço para ter entrado lá, teve uma reunião que ele falou assim, ele fez um teste, falou, pega os estagiários que entraram e pede para eles desenharem um projeto. Ah, meu amigo. Aí minha vida inteira adorei desenhar, pensar, arquitetar. Eu sempre tive uma cabeça empreendedora, desde o ensino médio.
Desde antes do ensino médio, na verdade, porque antes do ensino médio, eu abri uma barraquinha de bombom na frente da minha casa. Adorava mexer com dinheiro. E aí, eu fiz um projeto muito legal, ele olhou e falou, cara, você gosta de fazer isso? Eu falei, eu gosto. Então você vai trabalhar na minha equipe agora. E você não vai trabalhar mais na equipe de desenvolvedores. Eram 2 sócios, ele e um outro sócio, e o outro sócio cuidava dos devs e ele cuidava dos projetos. E eu fui transferido de uma equipe para a equipe dele. Isso aqui. E, cara, como esse momento foi decisivo na minha vida e na época eu não sabia. Através do Danilo, eu conheci o que era empreender. Uhum. Eu conheci que o horizonte que eu achava que era só o meu bairro, agora ele era o país. Porque ele me contou das histórias dos filhos dele que foram estudar nos Estados Unidos, me mostrou fotos e vídeos de Stanford, de Yale. Ele me explicou o que era cuidar de uma equipe. Foi através dele que, inclusive, eu fiz a minha primeira demissão. Ele me chamou na sala e falou assim, olha, tem esse membro da nossa equipe que não tá performando bem, eu queria a tua opinião. Porque a decisão que eu vou tomar é baseada nisso. Então eu quero te ouvir para colocar no meu conjunto de informações para eu decidir se eu vou demitir ou não. Uhum. E aí eu falei, caramba, então o que eu disser agora tem impacto no negócio. Sim. Então, esse cara, ele era um mentor nato. Danilo era um mentor, era um líder nato, um mentor nato. Mas ele também me inspirou a falar assim, eu quero isso aqui pra mim. Eu quero sentar nessa cadeira que ele tá, não na dele especificamente, mas eu quero ter esse prazer de também fazer isso que ele faz, de falar com a minha equipe, de crescer pessoas, de montar um negócio que agrega valor. E eu cresci muito com o Danilo, trabalhei lá 2 anos, ao ponto de que, depois de eu mudar muitos processos na empresa, ele falou de mim pro filho dele, que tava voltando de Stanford, o Gabriel. E aí eu conheci o Gabriel e ele falou assim, cara, eu quero montar um business no Brasil, tô precisando de um sócio técnico. E aí? Meu pai falou bem de você, falou que você veio aqui, mudou tudo, preciso de alguém assim. Falei, cara, vambora. E eu lembro até hoje, Ícaro, eu tava na sala, eles me chamaram e falaram assim, a gente precisa saber uma coisa. Você quer ser funcionário dessa nova empresa ou você quer ser sócio? Eu nem sabia o que era ser sócio. Eu falei assim, eu quero ser sócio. Porque quando alguém me dá uma taça de um vinho novo, Sim. eu aceito tomar. Então, eu falei assim, não, vou ser sócio. Vou ser sócio. Já sei o que é ser funcionário, quero ser sócio. Sim. E aí eu topei. E aí a gente fez a transição, né? Aos poucos eu fui desmamando minhas atividades na arte e fui virar um empreendedor na Ingress. Meu primeiro experimento empreendendo. Mas perceba, né? Toda a minha escada, ela não foi feita de forma pré-desenhada. Eu fui descobrindo ela com o passar do tempo e sempre lendo, pegando referências, ouvindo os mais velhos. Uhum. A gente não faz isso hoje em dia, a gente não ouve os mais velhos. Sim. Cara, é impressionante, as pessoas não escutam mais ninguém, então é muito importante esse processo. E aí comecei a empreender na Ingress. Foram 9 anos ali de uma jornada empreendedora muito, muito, muito louca. Você participou de uma grande parte dessa jornada. Cara, tava em Manaus, aí falaram assim, não, vamos captar investimento. Eu não sabia nem o que era investimento. Eu falei assim, como assim captar investimento? Quando eu ouvi falar de investimento, eu tinha lido um livro sobre Warren Buffett. Sim. Mais um velho que eu vi na capa de um livro. Falei assim, vou ler outro livro do outro velho, que eu não sei quem é. Li o livro do Warren Buffett, a história que ele comprou uma empresa de têxtil, né? De fazer tecido, e depois virou uma empresa de investimento. Falei, como assim? O cara fazia tapete, aí virou... Cara, umas loucuras assim. E aí eu fui aprender. Não, o meu sócio, né, o Gabriel, já tinha estudado esse tempo, tinha todo esse capital. Sim. Eu falei assim, eu vou ouvir o que esse cara tem pra falar. Uhum. Aí ele me falou. Existe o Venture Capital, existe o Lean Startup, Sim. existe o conceito de startup, existe isso, aquilo, outro, nananana, e eu pescando. E cada escada um degrau. E tem muita coisa que a gente poderia explorar aqui, eu não quero me delongar, porque foram, de novo, 9 anos de empreendedorismo. Mas eu acho que dentro desses ciclos tem 2 coisas que eu quero ressaltar. A primeira delas é que não existe empreender do jeito certo, mas existem erros muito comuns que você não precisa cometer. Boa. Boa. E eu não vou falar sobre esses erros comuns aqui, porque, de novo, cada um dá um episódio, mas assim, lembra que a gente falou da mentoria? Sim. Tem muita gente que já empreendeu que pode te ajudar a não cometer esses erros comuns. Boa. Né? E 2, é muito importante você entender que quando você empreende, você não está montando um negócio para você. Uhum.
o seu empreendimento, ele deixa de ser um negócio para você, o empreendimento de sucesso, e ele é para os outros. Então, demorou um tempo para eu entender que quando eu ia lá programar, produzir o software, não era o que eu achava que era legal, o que eu achava que era bonito, o que eu queria usar. Era o que meu cliente está buscando. O que meu cliente quer. Vamos pegar um exemplo, sei lá, eu faço tapetes. Ah, mas eu gosto de azul. Mas o teu cliente gosta de azul? Teu cliente gosta de cores sólidas ou estampas? Nesse período do ano, você tá com frio ou tá com calor? Não, mas o teu cliente não tá com frio. Porque ele é calorento, ou porque ele mora num lugar da cidade que nem existe frio, que é Manaus. E aí? Então, eu tive que aprender que a empresa não era para mim, que a Ingress não era do Bissu para o Bissu. A Ingress é para os outros. E aí o ego começa a sair, né? Porque você aprende que não é sobre você. Até o ponto de que o business cresceu, ficou estável, ficou maduro. E eu sempre fui um cara de gostar de construir. Eu gosto de sentar minha bunda na cadeira e fazer o negócio acontecer. Montar do zero. Aí eu chamei o Gabriel, meu sócio, e falei, cara, é o seguinte, estamos no meio da pandemia, não tem evento, não tem festa no Brasil inteiro. Tô em casa me coçando, não tem nada pra fazer. Falei, vou começar a brincar com um negócio que eu sempre gostei, nunca fui atrás, conheço nada, que é mercado financeiro. Falou, tá bom, vai lá ver o que é. Aí comecei a brincar, já fiz alguns amigos. Um dos grandes mentores que eu consegui dentro desse mercado, lembra da história dos mentores? Sim. Foi o Luiz Nunes, Sim. dono de um dos maiores fundos do Brasil hoje, chama Forpus Capital. Um fundo que, mesmo nos momentos difíceis da Bolsa, está sempre bem posicionado. E aí ele falou, cara, deixa eu te contar uma coisa, eu te conheço já. Eu te conheço, eu tô te ouvindo, o que você quer? Deixa eu te falar um negócio, eu trabalho num mercado que não é disruptado há anos. Tá cheio de problemas. Você quer problema pra resolver? Eu tô no mercado cheio de problemas pra você resolver. Só falar. Eu sacudo a mão aqui e cai um 7. Você quer um problema pra resolver? Eu falei, eu quero. A gente tava num bar, eu falei assim, hoje eu tô meio bêbado, mas amanhã eu vou te ligar e você vai me dar um desses 7 problemas pra gente resolver. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte eu liguei pra ele e falei, mano, manda um dos problemas. Ele me mandou. E aí veio a aba. Resolver, não sei o quê. E aí nasceu a Balustre. O que é a Balustre? Foi uma empresa que nasceu como uma forma de eu trazer o meu conhecimento de produto e tecnologia para o mercado que, no Brasil, pelo menos, estava muito enferrujado. Sim. Estava muito no beabá do básico. Sim. Parecia MS-DOS que a galera tá usando. Exatamente. Você, no começo do call, você falou assim, das projeções financeiras. Tem um fundo que é o melhor fundo do mundo, chama Medallion. Na verdade, o fundo Medalha é o nome do fundo, mas o nome da empresa que é dona do fundo Medalha chama Renaissance. Foi o primeiro fundo quantitativo da história. Ele é o melhor fundo da história. Ele rendeu por anos consecutivos 70%. Para quem não tem noção de mercado financeiro, a média talvez vai ser 1%, Sim. 3% para bons fundos. O fundo que rende 30% é bom pra cacete. O fundo que rende 70% anos consecutivos não é nem que é extraordinário, assim, é difícil de pensar como que esse cara fez isso. Esse cara sabe. É legal? É legal. E aí te explico. Tu sabe como que ele fez isso? Conectando com o nosso tema da conversa? Ele foi um dos primeiros precursores do uso de uma coisa que a gente chamava de análise quantitativa, mas que muitas pessoas hoje em dia poderiam chamar de inteligência artificial. Okay. Ele usava números, dados, processava com computação para falar assim, cara, geralmente quando acontece isso com esses dados, é para lá que vai. Padrão. Isso é muito próximo de um algoritmo de recomendação. Recomendação, boa. Então, assim, olha isso, né? Que doideira. E a gente falava pra cacete de algoritmo. Hoje, nada mais é do que a inteligência artificial que ela tá falando. Porque o algoritmo virou o novo inglês. Sim. É o novo inglês. Então eu decidi que ia começar a fazer coisa. Pegou tanto, o mercado tava tão com sede de ter esse novo olhar, de tecnologia simples, que não custa caro, que vem um caboquinho aqui, monta um negócio que funciona e é barato, é rápido, em uma semana. Eu quero mais disso. Aí falei com uma empresa, depois que eu falei com umas 3 empresas, eu falei, cara, aqui tem um produto. Aí montei um produto. Sempre ouvindo o Luiz ali com a experiência dele de mercado. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Montei o meu primeiro produto, bati numa porta de uma empresa que chama TC, Traders Club. Falei, tô com um produto para vender. Mostra aí o teu produto. Tô pensando em fazer isso, aquilo, mas o que eu já tenho é isso, tal, não sei o que. A gente vai assinar um contrato. Falei, vai assinar um contrato? Vamos assinar um contrato. Caramba, o cara nem conversou comigo direito.
Pedro sempre foi um cara... O Pedro é o fundador da TC. Sempre foi um cara muito elétrico, muito enérgico. Vamos assinar o contrato agora. Quero... Tá bom. Assinamos o contrato de prestação de serviço. Passou 3 meses, a empresa dele fez IPO. Ele falou assim, fizemos IPO, tinha um negócio que eu queria te contar antes, mas eu não podia por causa do IPO. Eu quero comprar a empresa. Eu falei assim, Pedro, mas eu tô trabalhando 3 meses, o negócio... Eu falei, não, você não tá entendendo. Você tá construindo o que a gente quer construir de futuro de mercado financeiro. Aham. Eu tô te convidando pra gente construir isso juntos. Porque você já começou esse embrião, você tem uma equipe boa, na época eu tinha 6 pessoas que já estavam trabalhando comigo, tinha gente que estava formado no MIT, no MIT não, é a minha referência do MIT brasileiro, né, que é o ITA. Aham, sim, sim. Então, tinha gente que estava formado no ITA, que trabalhava em empresa militar, Legal. testando míssil, estava trabalhando comigo em montar esse sistema, falou assim, já tem uma equipe boa, você já está trabalhando com dados, já está evoluindo o negócio, vem para cá agora, vamos fazer o negócio acontecer. E aí foi quando eu falei assim, eu falei, caramba, bicho, isso aqui é mais um chamado, é uma taça nova que estão me dando, Uhum. que é a taça do mercado financeiro. Sim. E eu já tava ali, porra, ouvindo, e cara, a economia é muito importante eu aprender sobre isso. Falei, eu quero essa taça. E aí eu liguei pro meu sócio, somos sócios até hoje, né? Eu não vendi minha participação da Ingresso, sou sócio lá até hoje. Falei assim, cara, é o seguinte, comecei a provar dessa taça nova de mercado financeiro e, cara, gostei do vinho. Quero ir lá. Como que a gente trabalha uma transição? E aí eu comecei a trabalhar uma transição com o Gabi. Muito importante dizer, nesse momento, a Ingress estava no seu platô. E eu sou builder, eu gosto de construir. Então, o confortável pro Bissu eu vou ficar aqui na empresa que eu já construí, tá confortável. Mas o meu chamado era, eu quero continuar construindo, cara. E quando eu saí, tu era mais um PO do que um CTO, né? Tu já tinha um Sim, CTO, sim. já tinha que meio Sim. desmamado a operação, até a estratégia da operação. Na Ingress eu fui de A a Z, né? Pois é. Eu era o cara, eu era o sócio da porta para dentro. Sim. Essa é a verdade. Sim. Então, assim, atendimento ao consumidor, BI, produto, tecnologia, tudo isso ficava embaixo do guarda-chuva do Bissu. Sim. Só que eu sentia que tava no meu guarda-chuva, mas eu não tava sujando a mão de graxa. Sim. Sim. Falei assim, eu quero sujar a mão de graxa. Sim. E aí eu falei, cara, eu tenho a chance de eu ir montar esse novo business, que eu não sei se vai dar certo, eu não sei quem são esses caras, eu não sei como é o mercado financeiro, é um negócio completamente novo pra mim, ou ficar aqui, do jeito que tá bom, tô confortável. Pô. E eu decidi mergulhar, porque, de novo, me deram uma taça, eu provei do vinho e eu achei que era bom. E tô tomando vinho até hoje. Cara, sim, não foi fácil a decisão, eu tive que conversar com a minha equipe, conversar com meus investidores, conversar com meus sócios, fazer uma transição que não ferisse a empresa, não ferisse a operação dela. Mas eu tive que aprender nesse tempo de que, de novo, a empresa a gente não monta pra gente. Então eu não podia ser o cara que sabe tudo e controla tudo. Para que esse movimento fosse possível, eu tinha que formar líderes. Sim. Eu tinha que formar uma equipe que tocasse o business em mim e que não precisasse me ligar. Aí das duas, uma. Ou eu realmente não era necessário e ninguém me ligou, Sim. ou eu fiz um bom trabalho de transição e ninguém E me ninguém ligou. te ligou. O ponto é, ninguém me ligou depois de todo o trabalho que foi feito. E aí eu comecei a me enveredar no mercado financeiro. E foi um choque pra mim. Foi um choque porque eu vou dizer um negócio agora que eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que no mercado financeiro você tá trabalhando, não é todo mundo, mas você encontra no mercado financeiro as pessoas mais inteligentes do mundo. Ok. Porque é muito complexo, é muita variável e você tem que estar sempre pensando na frente. Uhum. Porque você não ganha dinheiro no mercado financeiro pensando no presente. Porque o presente já passou no mercado financeiro. O preço que você vê lá no broker, aquele preço já está maturado. Você tem que prever o que é o próximo preço. Sim. Então é uma galera que está sempre à frente. Sim. E leem sobre tudo, são extremamente inteligentes. Assim, eu sei que tem uma piada do Faria Limer, né? Um Sim. preconceito. Sei. Tem uma piada até sobre isso. Mas assim, a verdade é que tirando todo o cenário, Jogadores toda- de beach tênis. toda piada, por detrás existe um mercado muito inteligente e muito robusto. Ok. E eu tive que, de novo, lembra que eu tava na escola, que eu cheguei na escola que eu não sabia inglês? Sim, tu era o. Eu cheguei no cara lá mercado de trás, financeiro, eu não sabia inglês de novo. Peraí, tem que. Falei, e eu sempre fui o melhor da turma. Eu tenho que ser o melhor da turma de novo. Eu falei, opa, esse jogo eu sei jogar. E aí eu E comecei é a isso fazer que te, mestrado. e é isso que te inflamava, né? Esse Exatamente. tesão de Essa, novo na era isso que carreira. eu queria. Ok. E eu comecei a me inundar de livro, de conteúdo, de conceito, e fazer curso. E eu falei pro meu sócio, pro meu novo sócio, o Pedro, eu falei assim, olha, eu não tô entrando aqui pra ser o cara de TI.
Uhum. Eu tô entrando aqui para ser um sócio estratégico dessa empresa. Então você vai me subutilizar se você só me usar como CTO. Uhum. Você vai extrair o máximo de mim se você me colocar na mesa pra gente tomar decisão juntos. E foi isso que ele fez. Ele entregou isso. Né? Então eu tive a oportunidade de falar sobre muitos temas na TC e ver uma operação pós-IPO escalada. Quem monta uma empresa de tipo a Ingress, Sim. Venture Capital, Sim. trabalha muitas vezes para fazer o IPO. Sim. E aí eu tava vendo agora o outro lado. Outro Beleza, fiz o IPO, o que acontece? Agora que faz. Agora eu tô vivendo esse outro lado. Tem prós e contras, é outro Sim. bicho, assim. Não necessariamente todo mundo deveria pensar em abrir um IPO, inclusive, né? Tem motivos pra tal. E hoje tô lá. Não me arrependo. É um mercado que, de novo, quando eu entrei, eu vi o quão ele é necessário pra todo mundo conhecer sobre. Cara, agro. Tu acha que um grande empresário de agro vai negociar bem se ele não tiver protegendo o portfólio dele de sementes? Como assim protegendo o portfólio de sementes? Cara, esse cara precisa entregar o produto dele. Então, quanto que tá o petróleo? Esse cara ele precisa disputar com produtores agrícolas de fora do mundo. Então, como é que tá a produção agrícola? Quando tem uma gripe aviária na China, o que acontece com a produção do Brasil? Quando o dólar sobe, que o meu produtor gringo vai comprar mais barato ou mais caro, como é que é isso? Olha o complexo agro, plantar pode ser. Sim. E todo mundo acha que não, agro são os capial. Não é. É um business extremamente complexo. Não, cara, a gente olhou. Primeiro, obrigado por tecer aí a história toda tua, que pra mim é bastante inspiradora. Acho que pra todo o nosso público aqui vai ser inspiradora pra cacete. Entender que pessoas que têm, de certa forma, se encontram em ambientes na maior normalidade, de pouca oportunidade, pode criar oportunidade. Exato. Desde que tenha. Acho que essa metáfora de sempre estar olhando as oportunidades como uma nova taça de vinho, um vinho melhor e, cara, se abrir a essas oportunidades, desde que você respeite seus valores, eu acho que isso aí é o maior aprendizado dessa história toda, cara. Não deixe de. A gente fala muito, a gente tem um valor dentro da nossa companhia que se chama visão dilatada. Não deixe tua visão ficar turva, não deixe tua visão ficar diminuta, não fique cego. Sempre esteja buscando visões dilatadas. Legal. Dilatar a visão sempre pra frente, sempre pra frente. Eu acho que é muito disso, de estar sempre em busca dessa próxima taça de vinho. Estabiliza, aprende sobre ela agora, beleza. Aprendeu sobre ela, gostou dela, já aprendeu. Mano, qual é a próxima taça de vinho, né? Qual é a próxima visão? Qual é o próximo grande objetivo? E aí, se você me permite fazer uma ênfase, um parênteses, num outro tema também que eu acho que é importante, nessa minha história, que eu aprendi, que é o seguinte, cara. A sorte, ela de fato existe. Sim. Só que todos nós temos. Uhum. E a sorte, ela é um trem. Sim. Passa sempre em horários não previstos. Uhum. Se você não estiver na estação com as malinhas prontas Uhum. e quando o trem passar, pular nele porque ele não freia, Uhum. você vai perder a sorte. Então, assim, pra todo mundo que, né, fala da sorte, a sorte é, de fato, eu tive sorte, o Ícaro teve sorte, você provavelmente tá tendo sorte, mas se você não estiver pronto pra hora que a sorte aparece, você vai perder o trem. Boa. Então, eu nunca me coloquei na posição de perder o trem. Boa. Tô sempre buscando estar pronto. E eu acho que é isso que acontece quando você se esforça muito, quando eu me esforço muito, quando você se esforça muito. Boa. O esforço é estar preparado pro trem. Cara, e eu vou completar um pouco dessa tua metáfora falando sobre pioneirismo, por exemplo. Tem muita gente que não pega esse trem, ele tá até ali no ponto, ele viu que a porta abriu, ele não entra por causa de medo. Uhum. E aí minha dica pra esse cara que tá com medo é: entra no trem e procura a pessoa que mais conhece o caminho. Porque se ela está num caminho que ela já conhece, você vai ficar tranquilo porque ela vai te falar. Se ela tá num caminho que ela não conhece, ela tem muito mais experiência do que você e ela vai ser a primeira a pular do trem. Pula com ela. Cadê seus mentores, né? Cadê seus mentores? É o tal da situação. Se Exato. você vai estar no treino pioneirismo, então esteja no treino pioneirismo com o líder, com o maquinista. Muito importante. Aquele cara que já conheceu diversos caminhos e ele tem repertório para entender se um caminho que está sendo traçado novo pelo mercado vai dar merda ou não vai, ele vai ser o primeiro a sair, aí vai ser, lógico. Aí vai vir todo o patamar de, cara, eu vou ser o pioneiro dessa parada e vou enfrentar todas as dores pela frente aí, vou apostar, fica à vontade. Mas se você também for corajoso, você vai ser o primeiro a sair, vai ter menos perda. Eu tô rindo porque eu lembrei de uma história que um amigo me contou e falou o seguinte, ele falou, mano, quando eu tô no avião, eu nunca passo perrengue, sabe por quê? Porque toda vez que acontece uma coisa no avião, eu olho pra aeromoça.
Se ela estiver de Se boa. ela estiver de boa sentada, Tô de boa, né? Agora, quando ela Certo. segura no banco aqui, aí, meu amigo, papai. aí É tipo isso. é isso que você falou agora. É exatamente isso. Porra, mano, obrigado, cara. E aí, bicho, tu chegou a falar de uma situação que eu acho bem legal a gente tratar, até pra gente ir encerrando a nossa conversa. Acho que a gente tem mais duas perguntas. Percebe-se que a gente passou por diversas crises, né? E aí aquilo que a gente falou até pra galera, até te pedir de novo, pelo amor de Deus, quem tá assistindo aqui o episódio até agora, não deixa de se inscrever no canal. Só 25% do nosso público tá se inscrevendo no canal. Se inscreve aqui no canal. Curte, compartilha com as pessoas que você acha que esse vídeo vai gerar impacto, tá? Não deixe de fazer isso, pelo amor de Deus. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve. Até faz como isso um aí. sinal pra ver se gostaram do tema, né? Pra ver se tem mais tema desse pra vir. Bom, Isso é uma cara. forma de votar, né? Cara, o Bispo tava contando a história dele aqui e, na verdade, cara, tem vários assuntos aqui que eu gostaria de abordar. Tem uns insights aqui que eu peguei que, bicho, certamente dão outros episódios. Infelizmente, o Bispo vai voltar pra São Paulo, senão a gente fazia mais uns 2 aí. Fica aí, mano, pro tempinho, bicho, pra gente fazer Eu vou mais um. voltar pra São Paulo, mas eu sempre volto pra Manaus. Aê, garoto. Então, certamente vai ter mais episódios com o Bispo pra gente falar um pouco mais sobre alguns assuntos que deu insight aqui, cara. Mas, bicho, estamos preocupados com possíveis crises, possíveis recessões, possíveis crises políticas que refletem diretamente em crises econômicas, crises fiscais que refletem em crises econômicas. Temos aí um movimento também da inteligência artificial que hoje está... Eu não tenho dúvidas que vai substituir algumas profissões, então você tem que se aperfeiçoar, a lei de Darwin aí, vamos evoluir para isso. Mas, cara, qual é a verdade por trás de se blindar, não, mas de sair de maneira proveitosa de uma crise? De, no mínimo, não ser tão abalado e de, na melhor opção, ganhar com a crise. A gente já chegou a falar sobre isso no nosso próprio modelo de negócio, tem várias oportunidades para a gente ganhar com a crise, né? Então, na tua percepção, tu que está muito por dentro de todo esse cenário econômico, mercado financeiro, inteligência, tecnologia, o que o nosso público tem que estar de olho para enfrentar a crise? Quais são as chaves de sucesso para uma crise, cara, na tua percepção? Cara, vamos lá. Tem um economista que ele fala o seguinte, né? Ele fala que uma crise não vivida é uma oportunidade desperdiçada, né? Boa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a presença de uma crise, ela é um momento de mudança. A crise é um pedido do mundo, da vida. A vida é dura na hora de ensinar. Sim. A crise é a vida te falando assim, você ou a sociedade ou a economia, alguém cagou feio e as coisas precisam mudar. E chegou a hora da mudança e eu tô cobrando preço. A crise é isso. E às vezes a crise ela vem só na sua empresa, porque você gastou muito, porque você não teve fluxo de caixa, porque você fez algumas coisas que você não devia. Botou ego. Às vezes a crise ela é econômica no país, porque você fez movimentações estratégicas ou parcerias, né, alianças diferentes, ou investiu no lugar errado, enfim. Então toda crise ela é a vida te falando assim, alguma coisa precisa mudar. Certo. Então, o primeiro ponto é, no momento de crise, você tem direito a 5 minutos de pânico. E acabou. Boa. A gente precisa ser adulto. Deu meus 5 minutos de pânico, fui lá no final do dia, dia difícil, tomei alguma coisa, eu fiz meu yoga, sei lá o que você faz pra descontrair. Acabou. Agora é encarar a crise. Boa. E aí vem a segunda, né, frase importante, que é o seguinte. Eu não conheço nenhum marinheiro bom que só navegou em águas tranquilas. Calma. Boa. Não tem. Então, o fato é que o bom empresário, todo bom empresário que você conhece, todo bom business que você conhece, passou por crise. Então não é verdade que porque você está numa crise que você está fadado ao fracasso. Porque todo bom empresário passou por crises. Empresários que não passaram por nenhuma crise não são bons empresários. Sim. Vamos pegar referências. Elon Musk agora é o que todo mundo fala. Esse cara só passou por crise em todas as empresas dele. Todas. Ele só não passou por crise em uma empresa, que é uma empresa que ninguém conhece. Foi a primeira. Que ele vendeu para fazer o PayPal. Porque antes do PayPal ele teve outra. Todas as outras teve crise. A SpaceX quase faliu. A Tesla quase faliu. Twitter ele pegou. O negócio da empresa estava indo pro buraco. OpenAI ele vendeu lá tudo. Sim, o cara só passou por crise. E é hoje um dos caras mais ricos do mundo. Então, não encare a crise como um sinal de fracasso. Encare a crise como a vida falando assim, meu filho, acorda. Primeira coisa importante,
Saia da negação, aceite a crise. Abraça, dorme com ela, fala assim, vem cá, meu chameguinho, me Tá no conte. inferno, abraço capeta. Exatamente. Então essa é a primeira parte importante da chave. Segunda parte importante. A história, ela não se repete, mas ela rima. A sua crise não é sua crise, alguém passou por essa crise. Então, quem já passou por essa crise que você consegue conversar? Sim, Que você consegue pegar os aprendizados e aprender com aqueles erros? sim. Livros, referências, mentorias, consultorias, outros empresários da sua rede, com quem não tenha vergonha de falar sobre a sua crise. Tem muita gente que não procura ajuda porque está com vergonha de falar que está com um problema. Sim. Não tenha vergonha. Bons empresários passaram por crises. Se você falar da sua crise para alguém e essa pessoa diminuir a sua crise, você não está falando com alguém que tem histórico de empreender, que não tem histórico administrativo, porque quem já sofreu com uma crise, eu já sofri, você já sofreu, a gente aprende a ter respeito por quem está passando por esse momento. Né? Sim. Então a segunda chave é essa, é entender que você precisa aprender com quem já viveu. Sim. Não tente aprender sozinho, não tenha medo de se expor, vá em frente, encare de frente. Boa. Por fim, cada crise, por mais que ela, como eu falei, ela não se repete, ela rima. Sim. A sua crise ela tem características específicas. A crise da minha empresa tem características específicas. Quando teve o Covid, as empresas de eventos tiveram uma crise específica. O mercado financeiro teve outra crise específica. Sim. O mercado, talvez, de varejo teve outra crise. Né? Que, inclusive, o mercado de varejo vendeu mais no e-commerce. Né? Foi até diferente o timing da crise. Então, olhe para dentro sem o ego. E aí, muito importante, lembre que qualquer casa, qualquer pilar de casa começa com o pilar econômico. Então, vai analisar a crise da sua empresa, olhe os essenciais. E o primeiro essencial é, como é que estão as finanças do meu negócio? O que eu estou gastando que eu não deveria estar gastando? Cash is king, né? Caixa é rei. Quanto é meu caixa? O que é frutífero? O que não é frutífero? Onde eu boto R$1, nasce 2? Sim. Onde eu boto R$1, nasce 1? Onde eu boto R$1, não nasce nada? Como que eu lido com isso? Então, olhar para dentro, mas comece pelo ponto de vista econômico. A gente está vendo muitos layoffs no mundo agora, né? Pô, Facebook, Amazon, Demissão. Tesla, demissão. Empresas demitindo 15 mil pessoas. Demissão em massa. Elas são perversas? São necessárias. São perversas? Não sei. Vamos parar para pensar um pouquinho. Uma empresa que sobrevive, ela e demite algumas pessoas, ela continua empregando quantas? Sim. Porque se ela falir, ela vai demitir 100%. Fica com 15 e demite 100 Então, assim, não é uma análise fácil de fazer. Obviamente, pessoas precisam ser responsabilizadas. Não estou dizendo que ninguém não é responsável. Mas você, como dono de empresa, accountability seu, responsabilidade sua. Cada contratação nova é sua responsabilidade, porque a demissão também será. Então, olhar o pilar econômico. E aí, de novo, não tem como não olhar o pilar econômico da sua empresa e não olhar o pilar econômico do país. Por quê? Porque quando você cria uma empresa, você está vendendo algo para alguém. Sim. E se essas pessoas não têm emprego, se essas pessoas não têm vontade de investir, se elas não têm vontade de viajar, se elas não têm vontade de comprar um carro, se elas não têm vontade de nada porque elas estão com medo, Sim. sua empresa também vai mal. Sim. Então você precisa que o país funcione. Independentemente do que quer que você faça da sua vida. Então, esteja atento ao país. E aí, tem N formas de fazer, de ficar atento. Eu, né, nem sei se eu posso, mas vou comentar. A Siri falando. O TC faz um trabalho muito bom, modéstia à parte. O que todo jornal tenta vender hoje? Tenta vender medo, tenta vender depressão, opinião. Sim. O TC tem um programa chamado TC Rádio. E na TC Rádio a gente comenta a notícia com um pilar econômico. Porque essa é a nossa vida. Então a gente não está interessado entre o bem e o mal. Sim. A gente está interessado quando essa caixinha é movimentada para a direita, o que acontece com o preço da tua comida? Sim. O que acontece com o preço da tua gasolina? Sim. Quando a gasolina sobe, o que vai deixar de chegar no mercado? Sim. Então, uma forma para você que não gosta de ouvir noticiário, porque você não quer saber o que está acontecendo, né, na novela, o TC Rádio vai te dar uma visão econômica / política sobre o mundo. Sim. Mas eu não entendo bulhufas de inflação, juros, etc. Lá também vão ter cursos que podem te ensinar esses temas. Boa. Mas assim, o ChatGPT também pode explicar o que é isso. Saber. A gente tava falando de AI, né? Exatamente. ChatGPT, o que é juros? O que é inflação? Como que isso impacta a minha vida? Uhum. Né?
E aí, de novo, a gente pode falar sobre isso, eu falei um pouco no E- começo. E entenda, ele responde. Responde com Tem uma gente taxa que de acha que acerto. não. Taxa de acerto absurda. Então, assim, o pilar econômico é muito importante, as pessoas ignoram isso. O pilar econômico do país. Se atentem ao pilar econômico. Isso é chave. Isso é a terceira chave que eu entrego aqui para enfrentar a crise. Legal. Então, são 3 chaves que são Tem essenciais. a macroeconomia como um todo. Exato. Né? E aí, quando a gente fala de cenários, acho que é importante entender o seguinte. Esse é um momento de muitas variáveis, como eu falei no começo. Então, não acredite em conto de fadas. Não acredite em narrativas. Pesquise as notícias do ponto de vista racional. Aprenda com outros países. Boa. Peraí, quando aquele país lá aumentou a taxa de imposto, o que aconteceu? Tem vários países que aumentaram o imposto Sim, e aconteceu sim, alguma coisa. Sim, Quando outro país começou a taxar os ricos, o que aconteceu? sim, Quando outro país desceu a taxa... Lembra dos mentores? sim. Tem vários países que já erraram e vão nos mentorar nesse Sim. processo e a gente consegue aprender. Então, fique de olho nessas coisas. Isso vai te ajudar a ganhar tempo, e tempo é dinheiro no mercado Bom financeiro, né? Bom demais, mano. Obrigado, mano. Missão, última pergunta, Mas tá? já? Pra gente já. Como é que eu bota o áudiozinho? Pô. Cara, última pergunta pra gente encerrar aqui essa conversa por enquanto. Por enquanto, porque eu quero continuar contigo no outro episódio ainda. Quando tu voltar, certamente vai falar um pouco mais. Vai depender da quantidade de likes. Like, compartilhamento, inscritos, vai depender de tudo isso. Mas, gente, vamos lá. Missão, a gente tem aqui uma pergunta que a gente faz, cara, pra todo convidado que passa aqui com a gente. Que leva o título do nosso grupo, do nosso podcast, que chama-se All In. All In, basicamente, uma jogada de poker. Você tem algumas poucas informações na mão, né? Você tem uma visão do cenário ali, econômico, exterior ali, né? Aquele cenário externo de você, que você não tem total clareza, total certeza daquele cenário, mas você consegue ter uma leitura. E você arrisca, você faz uma jogada onde você arrisca toda a tua vida, você arrisca o jogo teu ali naquela informação que você tem. Na vida do empreendedor, a gente faz muito disso. Sim. A gente faz muito disso. A gente tem as nossas convicções, as informações que a gente consegue separar, a percepção do cenário, a gente vai lá e se arrisca e aposta a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, em cima de uma decisão. A gente chama isso de ponto de inflexão, a gente falou um pouco sobre isso aqui. Pro Bissu aí, cara, qual foi o all-in da tua vida, irmão? Qual foi aquele momento que tu tomou uma decisão? O que tu aprendeu com essa decisão? O all-in da minha vida foi quando eu botei todas as minhas fichas na única carta que eu tinha, que era eu mesmo. Boa. Esse foi meu all-in. Eu lembro até hoje, eu tava numa reunião com o Gabi, na nossa primeira empresa, na Ingress. E o Gabi, na primeira versão da Ingress, convidou alguns amigos dele de Stanford pra vir. Sim. E a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre acha que a gente é menos. Eu sou o caboquinho lá de Manaus, de São Lázaro, que não fala inglês, que não conhece empresário, que vem de uma família humilde, que não... Eu lembro uma vez eu tava num jantar, e aí é muito comum entre famílias que têm, né, recursos, deles se conhecerem, porque eles vão nos mesmos clubes, né? Sim. E aí alguém me perguntou assim, oi, tudo bem? Ah, você é o Bissu? Quem é seu pai? Eu falei, como é que eu respondo essa pergunta? Eu olhei pro cara e falei assim, cara, meu pai é o Almir, mas provavelmente você não o conhece. Aí ele falou, será? Eu falei, sim, você provavelmente não conhece, porque pra ele é tão natural ter esses círculos, de ter essas referências, Sim. e eu tava me inserindo naquele círculo. E tem gente que tem medo de furar essa bolha, de inserir... Tem gente que vai ouvir essa pergunta e vai se sentir mal, Sim. né? Então eu lembro que eu tava no começo da empresa, o Gabriel chamou esses amigos de Stanford pra fundar esses primeiros meses. Uhum. E aí eu tava no quarto, tava na casa do Gabriel fazendo algumas coisas, e o irmão dele tava lá, o Mateuzinho. E aí ele percebeu que eu tava assim meio pensativo, meio e aí ele falou assim, tá tudo bem, mano? Eu falei, cara, eu tô pensando aqui porque tem esse monte de gente muito inteligente, de várias famílias boas, de vários lugares do mundo, que estudaram numa das melhores escolas do mundo, que é Stanford, e estão entrando no business que eu tô montando agora, e tem eu. Tipo assim, eu vou sobreviver a isso? Será que eu não deveria voltar e, né, e fazer outra coisa? E aí eu lembro que ele bateu assim no meu ombro e falou assim, irmão,
eu já tive lá. Confia. Confia no teu trabalho. E aí eu fiquei com aquilo. Eu falei, cara, será se é isso? Será se eu confiar no meu trabalho vai me permitir chegar lá? Porque eu até hoje não tenho certificado de Stanford. Uhum. Eu não tenho, né, escolas e diplomas e família. Eu não tenho essas coisas. Uhum. Eu construí essas coisas. Então, eu era a única carta que eu tinha pra ganhar esse jogo do All-In, né? Então, eu acho que, assim, o momento de All-In foi quando nessa reflexão eu falei assim, cara, eu vou e vou. Eu vou ler o livro, Postar em mim. eu vou ganhar desses caras. E, assim, não é demérito deles. Cada um foi fazer uma coisa na vida, mas todos saíram. Sim. Eu continuei. E eu levei a empresa até onde ela chegou, junto com o meu sócio. Depois dela, fiz outras coisas. E hoje eu tenho muito mais segurança em mim. De sentar numa mesa, às vezes com executivos muito fortes de empresas, que hoje eu tenho o privilégio de sentar para aprender para ouvir. E de aprender que em cada sala que eu entro, o all-in é em mim. Eu vou entrar, vou falar assim, Su, você vai entrar lá, ó, cabeça de igual para igual. Uhum. Você tem esse Esquece a síndrome do impostor. Sim. A de vira-lata, né? Daqui a uma semana eu vou para os Estados Unidos para uma imersão, falar com empresários, com professores de Stanford, com um monte de gente. E eu sempre vou para os Estados Unidos falar, e eu consigo sentir a minha projeção de quando eu fui a primeira vez me sentindo tão pequeno na frente de tudo aquilo, e hoje quando eu vou e as pessoas param para ouvir minha história. Ah, você empreende? Pera lá. Eu lembro que eu tava na alfândega, eu fui entrar, a mulher perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu sou um empreendedor de tecnologia. Ela carimbou na hora, eu entrei. Eu falei assim, esse é o carimbo que eu esperei minha vida inteira pra ter. É o carimbo que é a minha credencial, né? A minha credencial sou eu mesmo. E eu acho que isso é uma história pra todo mundo, porque todo mundo tem sempre essa carta. Você pode não ter nada na vida, mas você sempre Mas tem essa a sua carta. Essa carta você nasce com ela. Boa, boa. Então se você apostar na sua própria carta, você vai ganhar todo o jogo? Não. Mas se você continuar jogando, enquanto você tiver essa carta, você tem a chance de Me ganhar. atrevo a dizer que essa carta é o teu coringa, meu irmão. Porque não tem lugar onde você, se você tiver esforço, sabedoria, mentoria, não tem lugar onde você não consiga se posicionar, desde que você Exato. acredite nessa carta. Então, eu acho que isso resume bem assim, a história da minha vida. Eu espero Cara, que todo bom mundo demais. tenha consciência disso, né? Porque às vezes a gente acha que o mundo é gigantesco. E ele é. Mas o Everest, ele é escalado um passo de cada vez, né? Ninguém... Quem sobe de helicóptero no Everest não subiu o Everest. É, Então esse é meu all-in. bom demais, cara. Irmão, obrigado demais, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês Obrigado. aí, cara, quem participou aqui do podcast com a gente. Não deixe de curtir o nosso podcast aqui se você gostou. Se você não gostou, também curte, não tem problema não, ajuda nós aí. Compartilha esse podcast com a maior quantidade de pessoas possível, se inscreve nesse canal, bicho, mais uma vez, obrigado. Obrigado, produção aí, pessoal do Pode Rolar, obrigado, galera. Obrigado. Manauara, obrigado também pela nossa parceria. Gabriela Bidon deixou um presente, nossa patrocinadora. Ó, Presente especial para pessoas especiais. Então, cara, fica pra você um presentinho. Olha aí o que é, bicho. Acho que tu vai gostar. vou olhar O cara aqui falou agora. tanto disso durante o podcast, certeza que acho que ele vai curtir esse presente aí. Cadê? Deixa eu desfazer o laço aqui, com cuidado. Ah! Olha quando você é conhecido, Olha né? aí, olha aí, olha aí. Cara, eu queria dessa há muito tempo. Pronto, agora você Que é um porta-vinhos, cara. Que irado. tem as suas iniciais, tá nele. Não é possível. Tem, tá aí, ó, na frente, ó. Marcelo Bisso aí, ó. Muito obrigado, pessoal. Puta, nossa. Gabi, Cara, obrigado. excepcional. A Gabi é incrível, realmente. Gente, você quer presentear incrível. pessoas especiais com presentes especiais, não deixe de ir lá na Gabriela Bidon. Certamente você vai achar um presente especial lá. E tem uma consultoria toda lá, entendeu? Pra ajudar a escolher um presente top como esse. Fala, mano. Eu ia abrir um parênteses aqui, Ah, porque a gente fica à falou vontade. de um tema e eu tava conversando mais cedo com o pessoal da produção e eles falam assim, cara, comenta isso. Eu escrevo toda semana sobre inteligência artificial. Legal. Então, quem ouviu a gente pincelar a inteligência artificial, não tem Legal. noção de pra onde o negócio vai, Boa. quer saber sobre o tema, Boa. eu vou pedir Aqui na descrição do coloca vídeo, na a descrição. gente vai colocar o link aqui do Bisso, nosso, todo mundo aqui, mas Lá o eu Bisso expliquei. principalmente, gente, pra ver lá. Lá eu Inteligência expliquei o artificial. que é a indústria 4.0, Boa. o que ela vai mudar. Boa. Eu expliquei o que é chat GPT. Eu expliquei por que a inteligência artificial não pode ter consciência própria.
Boa. para essas notícias. Ah, meu Deus. Legal. Expliquei Vai ter código de tudo. ética, etc e tal. Não sei o que. Expliquei tudo. Toda semana, descomplicado, tem notícias, tem link. Então, assim, pra quem quiser ficar a par, Não, eu vou dar Vai uma ter lá. dica. Eu vou dar uma dica pra você. Não se preocupa. Esse cara posta muito pouco, mas tudo que ele posta é relevante. Então, se você quiser pegar aquele perfil dele lá e colocar lá pra te avisar a notificação de stories, publicações novas, etc., pode colocar que ele não é um cara. Ainda não é um blogueirinho. a vantagem de Ele ser. disse que vai começar, mas ainda não é, não, tá? Então, tudo que o bicho posta, quando eu já deixo lá, mano. Porque eu sei que tu tá postando é conteúdo, é conteúdo. A maioria das vezes é conteúdo. É um artigo novo, é uma notícia nova. Então, sempre tô atentaço. E a vantagem de falar comigo agora é que eu respondo 100% das pessoas. Olha aí, Então, olha aí, se quiser mandar uma pergunta, falar lá, continuar essa conversa, é só mandar, eu vou responder. Quem te viu, quem te vê, mano. É. Porra aí, cara, me diz, cara, como é que faz pra ter amizade fácil, caralho? Como eu falei, né? Mentores. Obrigado, galera. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.